Olá, olá, boa noite a todos vocês que já estão aqui ou que vão chegar. Hoje eu estou aqui fazendo a live. Boa noite, Fernanda. Hoje eu estou aqui pertinho da minha lareira, Fernanda. Edson, seja bem-vindo, boa noite. Estou aqui bem pertinho da minha lareira aqui, gente, ó, pegando um foguinho que o frio tá chegando no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos aqui. Elidone. Fernanda que está na estrada. Ah, já foi. Boa viagem, querida. Que bom. Tomara que dê certo a internet. A Fernanda tá viajando. Então, viu como tá bonita? Tá grande, né? Eu plantei um pé de jabuticaba aqui dentro de casa, gente. Eu gosto tanto de árvore que eu tenho dentro de casa. É isso aí. E hoje, gente, eu quero falar para vocês sobre se é ou não é importante ou necessário fazer uma cirurgia para quem tem pedra na vesícula, tá? E se vocês escutarem esses estalos aqui, é da minha lareira, tá? A lenha aqui que tá estalando, tá bom? Não se assustem não, que não tem nada. O celular não vai pegar fogo aqui não. Muito bem. Vamos lá, ver quem mais que chegou aqui, né? A Marlene, a Eva, sejam todas bem-vindas, tá? Eu não sei, não vou me lembrar se a pessoa que eu falei que eu iria fazer a live hoje sobre pedra na vesícula, né? Se a retirada, se precisaria ou não, se está aqui, não vou lembrar do seu nome agora. Mas a gente conversa com tantas pessoas no Instagram, né? Jane, seja bem-vinda. Loiri, seja bem-vinda, querida. A gente conversei com a Loiri faz pouco tempo, falei, vem pra live, ela falou, eu vou, ela tá aqui, ó, isso daí. Isso aí, muito bem, é um prazer pra mim ter vocês aqui comigo, tá, gente? Então vamos lá, olha só, você tem alguém próximo de você, ou então está acontecendo com você de ter pedra na vesícula, e você não saber se deve ou não fazer a cirurgia? Então vamos lá. Lembrando sempre, gente, que a gente sempre fala de uma forma mais científica também, para que eu tiver algum profissional da área de saúde aqui com a gente, né? Para a gente trazer uma linguagem mais próxima deles também. E também a gente fala de uma forma mais simples, para que todas as pessoas consigam entender. A Marlene falou que está me seguindo. Muito bem, muito obrigado. Fico muito feliz que você está me seguindo. E comuniquem para os amigos e familiares de vocês, gente, que toda segunda-feira a gente está aqui fazendo uma live, tá? Toda segunda-feira, exceto se eu estou viajando em alguma programação, né, que a gente não consiga, mas, ou doente, né? Ou então der um temporal, não tem luz, não tem energia elétrica, nem internet, né? Mas senão nós estamos aqui, tá? A gente sempre tá aqui. Quando eu recebo visita, eu falo assim, hoje, 20 horas, eu tenho minha live. Agora eu vou pra live e depois eu volto. É isso mesmo, tá bom, gente? Porque vocês são minhas visitas também, né? Toda segunda-feira. Muito bem, eu fico muito feliz de estar aqui. Então, olha só. Vamos entender um pouquinho. Eu vou mexendo aqui no meu rascunho que eu tenho aqui também, né? Nos meus slides aqui. Mas assim, qual é o propósito da live? Entender aqui, nós aqui juntos entender, né? Quando a cirurgia é indispensável, tá? Quando é que a cirurgia vai ser indispensável aqui? Então, quando então ela pode ser evitada, ou como a alimentação, o estilo de vida entra nessa história aqui, tá bom? A Marlene está dizendo, compartilhei seus vídeos para amigos e minha irmã, que bom. É isso aí. Gente, uma coisa que a gente tem que ter com a gente, uma coisa chamada gratidão, tá? Gratidão. Você recebeu, passa para frente, tá bom? É isso aí. Você recebeu uma bênção, passa essa bênção para frente. Porque às vezes a nossa falta de conhecimento pode tanto nos levar para uma doença grave, quanto pode também, às vezes, o conhecimento pode nos salvar, tá? E às vezes salvar até alguém da nossa família, tá bom? Então vamos lá, eu tô aqui
bem de roupa bem carregada para não passar frio do lado da lareira para quem tá chegando agora, tá? E os estalinhos que vocês estão ouvindo aqui é da minha lenha mesmo aí, tá bom? Então, olha só, eu já falei sobre a vesícula biliar, tá? Eu tenho uma live só falando sobre a vesícula biliar e como formam as pedras. Então, agora, eu não quero falar disso, eu vou fazer só um resumo disso para a gente entender aonde a gente vai chegar depois. Mas olha só, qual que é a função da vesícula biliar? Né? Nessas lives anteriores a gente comentou que a função da vesícula, né? O que é a vesícula? É mesmo uma vesícula, um órgãozinho pequenininho ali. A função dela é o quê? Armazenar e concentrar bile. Essa é uma das funções. Então, ela armazena e também concentra. Então, atenção aqui. Ela guarda, mas ela vai concentrando. E essa bile vai ficando concentrada, tá? E dependendo do que você come, essa bile pode ser mais concentrada do que você quer. E quando ela cai lá no seu intestino, ela pode trazer um problema de irritação ali no seu intestino, tá bom? Muitas pessoas têm problema de bulboduodenite e muitas das vezes é causada por uma bile muito ácida, tá bom? Alguém doutora, deixa eu ver se eu entendo aqui. Glória, é isso? Está aqui com a gente? Seja bem-vinda, querida. Nós estamos falando hoje aqui sobre se devemos ou não retirar a vesícula biliar, tá? Em que casos a gente deve tirar ou não deve. É uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Então, para quem não me conhece, né? Então, meu nome é Solange Montanha, né? E eu atendo mais de 14 países, especialmente o tratamento da gastrite, mas atendo todas as outras áreas. E para fazer um resumo para você, você que é meu paciente, vai dizer aqui se eu estou mentindo ou não, eu estou contando a verdade, né? Você pode afirmar aqui que quando a gente trata você, a gente não pensa só no seu estômago. A gente trata você como um todo. Além de trabalhar nos fígado, intestino e estômago, que precisa ser trabalhado, rim também, tá? A gente vai trabalhar a sua imunidade. Se tiver problema com tireoide, a gente vai trabalhar. Se tiver problema com tudo. Por quê? Porque você precisa metilar e você precisa ter imunidade. Senão, se você não absorve nada, você não vai ter imunidade. Se você não tiver imunidade, você não vai vencer a gastrite nunca na vida, tá? Então, tratar a gastrite não é só uma questão de estômago. O estômago, o gastro, é especialista nessa área. Então, ele vai te dar um remedinho para aliviar os seus sintomas, tá? Agora, ir em busca da cura da gastrite é uma jornada que nós fizemos em 5 meses aqui, tá? E a gente ajudou já milhares de pessoas aí a conseguir isso. A Mariane falou aqui, ó, vamos voltar um pouquinho. Comecei hoje a seguir, porque estou esses dias, né, com crises, ó, terríveis de pangastrite, enantomatose moderada. Olha, pode ser da vesícula também, tá? De repente, né? E passei muito mal. Aí, gostei muito de lhe assistir. Não tenho pedra na vesícula. Não entendi agora o restante aqui, mas enfim, né? Muito bem. Às vezes não tem pedra, mas a vesícula não tá legal. Doutora, eu tenho pangastrite e uma úlcera bulbar. Ó, acabei de falar. Minhas mãos e meus pés estão amarelos e meu cabelo está caindo. Mãos e pés amarelos, ou é excesso de beta-caroteno, ou você está com problema ali na sua vesícula e fígado, de repente, muito grossa, com algumas pedrinhas meio que, como diz o gaúcho, entupindo ali, né, obstruindo o vaso, tá? Isso também pode acontecer, tá? Tipo, o pessoal aqui no sul fala amarelão, né? Não sei se você conhece por essa expressão, mas dá uma icterícia, né? E você começa a ficar todo amarelo. Pode ser excesso de beta-caroteno. O que é excesso de beta-caroteno? Se você está comendo muito mamão, muita, como é que fala, cenoura, comendo muitas essas frutas ou verduras de cor amarelas, alaranjadas, né? Pode acontecer isso. Se não pode ser um problema ali, tá? Do seu fígado mesmo. Então, tem que fazer ali a contagem das enzimas, tá?
do fígado, tá bom? Das bilirrubinas e das enzimas, para você verificar se é um problema de vesícula, porque pode ser também um problema de vesícula, tá? Isso também é um sintoma de problema de vesícula. Então, deixa eu comentar aqui sobre a minha live que vocês vão entender, de repente você vai se encaixar ali, né? O que a gente está trazendo aqui hoje não é um diagnóstico para vocês, claro que vocês precisam ir ao médico fazer exames para ter o diagnóstico, mas já dá para você entender bastante isso daqui, tá? Então vamos lá. Então a bile tem função de quê? A bile na vesícula, né, biliar, de armazenar, né, e concentrar essa bile. Quanto mais concentradinha, mais ácida, tá? Para digerir ali as proteínas e as gorduras e as proteínas, que as proteínas é menor porção. Então a bile especificamente digere gorduras e ela é regulada por um hormônio chamado CCK ou colecistocinina, tá? Então a vesícula biliar não trabalha sozinha, gente. Gente, ninguém trabalha sozinho. Ninguém consegue trabalhar sozinho. Nem eu. Eu não tenho funcionários presentes aqui, mas eu tenho prestadores de serviços pela internet. Ninguém consegue trabalhar sozinho, tá? Então ela é controlada por um hormônio chamado, vamos chamar de CCK, que é mais fácil, né? Do que colecistocinina, né? Que é mais complicado. Por um hormônio chamado CCK, produzido pelas células do duodeno, tá? Então, olha só, a bile, ela é o quê? Ela é controlada por um hormônio que se produz lá no duodeno. Isso não onde fica o duodeno. Estômago ali, finalzinho do estômago, né? Piloro, duodeno, tá bom? Quando nós comemos uma refeição rica em gorduras, então, ou proteína, o intestino delgado libera CCK na corrente sanguínea. Comeu o alimento, está saindo do estômago, cai ali no duodeno, vem um comando, o hormônio, né, CCK, manda um comando, né, através ali da corrente sanguínea, através dos neurônios que estão interligados, manda um comando lá para o fígado, para o vesículo biliar, para mandar bile. Essa CCK chega até a vesícula biliar e estimula-se o esvaziamento, que eu estava falando, né, fazendo com que a bile armazenada ali seja liberada no intestino. Então vai ter ela vai se contrair e vai liberar a bile para fora. A bile, por sua vez, então ela atua como um detergente biológico. Vamos entender de forma bem prática isso daqui, ó. Ela atua como detergente biológico, fazendo o quê? Emulsificando as gorduras e permitindo que sejam melhor digeridas e absorvidas. O que ela faz? Sabe aquele sabão, quando você está com a mão suja, engraxada, você pega o sabão ali da pia, passa na mão? O que acontece com a sua gordura? Ela se dissolve, ela vira água. Tanto que quando você bota embaixo da água, né? O que acontece? Vai embora. E você não fica mais engordurado, engraxado, né? Não sei como é que se chama aí, né? Cada um tem uma forma de chamar. A mesma coisa é a bile. A bile é um sabãozinho que vai fazer com que as gorduras se transformem em micelas de água, para que o pâncreas possa digerir elas, tá? Que eu sempre falo que nós temos 2 estômagos aqui, né? Então, isso que vai acontecer. A Adriana falou, doutora, eu não estou comendo direito, vivo com o estômago cheio, sem ter comido nada. E já amanheci com muita tosse seca e o estômago embrulhado. Sobe um enjoo horrível. E faço exame e só dá gastrite. Me ajuda. Então, Adriana, o que é isso? Você não tem acidez para digerir o alimento. É isso que está acontecendo com você. Nem acidez e nem enzimas. O que eu tenho que fazer? Tem que primeiro ajudar o seu corpo a metilar, a cicatrizar. A cicatrizar do quê? Daqueles probleminhas que ele tem lá. Então, tem que ajudar a sua imunidade, tá? A reforçar a sua imunidade para que você possa reconstruir células novas, jovens e novas, tá? Então, esse mecanismo explica, inclusive, porque algumas pessoas com pedras na vesícula sentem dor após refeições gordurosas, né? Então, o estímulo da contração aí pode forçar a pedra a se movimentar, causando cólica biliar, entendeu? Então, você tem uma pedrinha lá, e na hora que ela vai fazer uma contração para mandar essa bile para fora, a pedrinha vai machucar ali, você vai sentir dor, vai sentir uma cólica, tá bom? E complementando aqui para a Adriana, né?
É um passo a passo, Adriana, de 5 meses pelo menos, tá? Alguns pacientes têm que ir um pouquinho além, mas é um passo a passo de pelo menos 5 meses que você tem que fazer para trabalhar, para ajudar seu corpo a metilar. A primeira coisa que você tem que fazer é limpar seu fígado de metais pesados e tóxicos e o seu rim. Com isso, a gente já vai consertando o intestino ali, vai trabalhando a cicatrização e vai trabalhando tudo até trabalhando a desparasitação da Uda Clark. É fundamental, é necessário, né? Para você liberar o seu sistema de patógenos ali, né, que estão se alimentando daquilo que você deveria estar se alimentando. Né? Vamos falar dessa forma. Então, olha só. A principal ativação da CCK, gente, ocorre na presença de gorduras em menor grau de proteínas lá no duodeno. Isso está explicado, para quem é profissional da área de saúde, isso está escrito lá no Tratado de Fisiologia Médica, no Guyton, né? Guyton e Hall, no capítulo 65, gente, e 66, tá? Então, como eu falei para vocês esses dias, eu sou professora, né? E eu sempre tenho meus slidezinhos aqui. Então, quando o alimento chega lá no intestino delgado, os ácidos graxos, né? As gorduras aí, são o estímulo mais potente para a liberação aí da CCK pelas células do duodeno, então, em jejum. As proteínas, mais precisamente aí, peptídeos e aminoácidos. Gente, o que é um peptídeo? Vamos entender isso daqui, o que é um aminoácido, para quem não sabe, né? E que proteínas são essas? Bom, são proteínas vegetais e animal também, tá? Não é só a proteína de origem animal que ocorre isso aqui, tá? Mas a proteína, vamos dizer assim, que a proteína seja um colarzinho de pérola, sabe? Essa é a proteína. Um pedaço desse colarzinho ali, digamos 3, 4 bolinhas, tá? É o peptídeo. E uma bolinha é o aminoácido, tá? Então, quando você come um feijão, quando você come uma carne, né? Quando você come um alimento que tem proteína, ele precisa ser quebrado. Ele vai sendo quebrado ali, a proteína se quebra mastigando na boca primeiro, depois no estômago vai sendo diluído, né? Vai virar um quimo. E daquele quimo, quimicamente, ele vai se quebrando em peptídeo e depois em aminoácidos, tá? Então, as proteínas, mais precisamente os peptídeos e aminoácidos, eles também podem estimular a CCK, tá? Mas o efeito é bem menor comparado ali ao das gorduras, tá bom? E os carboidratos não estimulam a CCK. Então, se você comer um pão, a não ser que seja pão com margarina, ou então que esse pão tenha muita gordura ali, né? Aí essa gordura vai estimular ali. A gordura do pão vai, porque tudo é separadinho no nosso corpo, tá, gente? Como as pedras surgem, gente, ó. As pedras surgem, eu não vou ficar explicando muito sobre isso, que tem uma live que eu já falei sobre isso, que eu já falei que a gente não vai se deter muito nisso hoje, a explicação é sobre a cirurgia, mas é assim, a precipitação de colesterol e pigmentos biliares faz surgir as pedras, tá? E como é que é isso? Lembra que eu falei? A bile vem aqui, né? A bile vem, faz a digestão ali das gorduras, emulsifica essas gorduras, né? E também algumas proteínas, como a gente já acabou de falar. E, gente, tudo, nosso corpo, ele não joga para fora tudo não, tá? O nosso corpo, ele recicla poderosamente. Se você acha que vai morrer porque não come carne, está redondamente enganado, tá? Por quê? Porque o nosso corpo morre em células todos os dias e o seu corpo reaproveita as proteínas dessas células que morreram também. Então, existe lá um número X de proteína que a gente precisa repor. Agora, se você repor de outra fonte que não seja animal, você não vai morrer, tá? Senão, os vegetarianos estariam todos mortos. Vegetariano não tem que fazer suplementação de proteína. Vegetariano necessariamente, né? Vegetariano necessariamente precisa fazer de B12, porque é nas carnes aí que tem a B12, né? Mas quem tem gastrite pode comer um boi, um bezerro, uma novilha, que não vai ter B12, tá? Por quê? Porque não tem fator intrínseco, não tem acidez para fazer isso. Por isso, todo dia eu pego o meu paciente aqui, vem para a primeira consulta de avaliação e diagnóstico que a gente faz, e a B12 está 400, está 200. Quando está 400, já está boa. Está 200. A B12 tem que ficar 900, 1000. A vitamina D tem que ficar 70, 90, até é boa. Agora não deixa passar daí, tá? Se eu peguei alguém com 150, e aí o exame estava lá mostrando que já algumas coisas estavam acontecendo.
tá? Eu sei que existe muita contradição, existe muita especulação com relação a isso, mas, gente, no geral, o que a gente vê? Quando eu sou analista de exame, no geral, o que eu vejo? Quando a vitamina D está acima de 100, sempre tem alguma coisinha acontecendo ali, tá? Então, mantenha de 90 para baixo, que é bem seguro, tá? Ó, B12, 413, ó, o Gilson. Tem que subir essa B12. Eu tô experimentando uma B12 sublingual, tá? A gente compra na Tecnologia Nano, a gente encontrou uma farmácia aqui no Rio Grande do Sul. É do Marco Botelho. Eu experimentei comprar dele, eu gostei. Eu estou tomando e depois eu vou fazer o exame para verificar quanto subiu, quanto eu consegui absorver. Eu gostei dela, dizendo eles que é tecnologia nano, né? Eu não tenho como provar se é ou não, porque só se fosse no laboratório. Mas uma coisa que eu posso dizer com certeza é que ela vem com B9, a vitamina D, desculpa, a vitamina B12. E a vitamina D, ela vem com K2, MK7 aí, né? E vitamina A, que é a forma que nós conseguimos absorver a vitamina D, tá? A gente transforma essa vitamina D em 25OH e o rim transforma ela em 1,25 para ser absorvida e para fazer a fixação de cálcio, na verdade, né? Através do rim. Com essa vitamina D. É assim que a gente absorve a vitamina D. Mas vamos lá, né? Estamos falando de vitamina D aqui hoje. Boa noite, Joelma, queridona. Seja bem-vinda. Mari, seja bem-vinda, querida. Josias, sejam bem-vindos. Sérgio, sejam bem-vindos à nossa live. Devemos ou não devemos retirar a vesícula biliar? Quando devemos? Vamos lá. Conseguimos viver sem essa vesícula? Ah, boa pergunta aqui, ó, da Cissa, ó. Cecília, na verdade, né? Retirei a vesícula, preciso tomar algum medicamento? Fica até o final da live que já vou responder isso daqui, tá? Então, olha só. Quando a gente, como eu tava falando, João Gomes, seja bem-vindo, querido. Quando a gente come e precisa da bile para terminar a digestão, no caso de gorduras e proteínas, o que é que acontece? Vai emulsificar. O que é esse emulsificar? Fazer com que essas gorduras se liquidifiquem, fiquem uma molécula de água para que o pâncreas possa digerir, o intestino possa também, o intestino também ajuda ali na digestão e absorção, tá? E, gente, tudo que sobra nesse processo volta pro fígado. É reabsorvido, tá? Se a parede dessa vesícula, tô fazendo só um resumo de uma live que eu fiz explicando bem sobre isso. Se a parede dessa vesícula estiver inflamada, ela começa a dar precipitação ali também, tá? E com o tempo, se a parede começar a inflamar, ela começa a absorver a água que tem ali dentro da vesícula biliar. Tem água, lembra? Falei as micelas, ótimo, lá, né? Então, dentro da vesícula biliar, se a vesícula começa a ficar inflamada, ela começa a absorver a água, trazer para a parede dela essa água e dentro da vesícula fica muito concentrado a bile. E aí é muito mais fácil haver as precipitações, as formações dos cristais e depois das pedras. O que é uma pedra de vesícula, tá? Uma pedra de vesícula, se você pegar a pedrinha e pegar um martelo e dar nela, vai pular na sua vidraça, vai quebrar, tá? Porque é gordura com açúcar, ninguém consegue quebrar uma pedra na vesícula, tá? Aí, se desculpa, vou falar uma palavra bem fake agora, algum palhaço, porque eu não encontro outra palavra, disser para você que você fez XPTO de tratamento e saiu uma pedra na vesícula lá no seu intestino e você peneirou e apertou e ela se abriu, não é pedra na vesícula, é bolhas de água, tá? Não se deixe enganar, gente. Por isso que eu venho aqui e faço essas aulas, essas lives que são aulas, para que você entenda. Aqui não tinha que ter 10 pessoas, tinha que ter 10.000 pessoas assistindo essa aula, tá? Para não ser enganado por aí. Porque tem muita gente sendo enganada por aí, tá bom? E ainda danificando o corpo, achando que tá fazendo a coisa certa. Muito bem, vamos lá.
Fernanda Ferreira está aqui com a gente também. Seja bem-vinda, querida. Vamos lá. Outra coisa, olha que coisa interessante aqui, ó. As nutricionistas vão conhecer esse livro, o livro chamado Krause, né? No livro chamado Krause, ele fala que cerca de 80% das pessoas com pedras permanecem assintomáticas. Não tem sintomas, tá? Não tem sintomas. Iranildo está dizendo, estou perdendo massa magra. A senhora acha que é má absorção dos alimentos? Com certeza. Não é das proteínas não, querido, só das proteínas não, de tudo. Para você fazer massa magra, você precisa de caloria também. E quando você não tem mais zinco, não tem mais ferro, não tem... É suficiente, estou dizendo, né? Se não tivesse nada, não estava aqui com a gente. Mas não tem vitamina D, B12 ali suficiente no seu corpo, você começa a não metilar mais nada, não absorve mais nada. Se você não tem acidez, você não tem essas vitaminas que eu acabei de falar. Não metila, não absorve, tá? Então, o que tem que fazer, Solange? Terapia nutricional. Porque o ZOL não vai ajudar na absorção. O ZOL vai aumentar a falta de absorção, tá? É o ZOL que impede a absorção também, tá bom? Então, o caminho para sair da gastrite é uma terapia nutricional. Dá certo para todo mundo? Nem todo mundo fica 100% curado, porque esperou demais. Esperou uma vesícula pedir socorro para ser arrancada para poder tratar uma gastrite. Esperou demais. Tá? Esperou muito, muito, muito. Tem que ser antes de sentir dor, tá? Porque a gastrite, ela é assintomática. Você só vai sentir dor quando você tá muito mal, tá? Quando você já danificou muito seu sistema. Então, quando a cirurgia é necessária, gente, vamos entender aqui, porque a nossa intenção não é ficar explicando sobre como a vesícula funciona, mas sim falar mais da cirurgia. Vamos entrar aqui. Franciele, seja bem-vinda, Franciele, a Nutri. Ó, quando a cirurgia é necessária, gente, ó, indicações absolutas ali. Colecistite aguda. Tá com inflamação na vesícula, é aguda, tá doendo, aquele negócio, é igual apendicite, sabe? Tem que fazer a cirurgia. Vai fazer a cirurgia. Não tem jeito, vai fazer essa cirurgia, tá? Que mais? Pancreatite biliar. Esses dias alguém me mandou uma mensagem desesperada aí. Doutora do céu, o que eu faço? Eu tô com pancreatite. Por quê? Pode ser por causa de pedra na vesícula, tá? Então, vou explicar o que é a pancreatite, tá bom? A Fernanda tá dizendo aqui, oiê, fiz uma endoscopia e deu pangastrite acentuada, ai. O que significa? Me ajuda. Significa que tá queimando muito, querida. Significa que tá doendo e você já tá atrasado fazendo terapia nutricional. É isso aí. Quando você está assim, a sua imunidade está muito baixa, tem muita falta de vitaminas e agora você está tendo uma reação histamina muito grande a tudo. Provavelmente não tenha acidez para digerir. 90% dos casos não tem, tá? Não posso garantir no seu, mas 90% dos casos não tem. Acidez. Hoje alguém falava assim para mim, doutora, eu tô me sentindo, acho que foi um paciente meu que estava falando isso, tá tratando, começando a tratar, eu tô sentindo, é uma paciente que é fora do país, eu tô sentindo muito entalo na garganta, sinto entalo na garganta, sabe o que é isso? Falta de ácido, o alimento fica preso no estômago, demorando para sair, e causa um entalo, fica com esse entalo na garganta. Então, gente, o que é pancreatite biliar? Vamos entender isso aqui. Esse dia alguém estava me falando e eu quero explicar para vocês que como eu estava falando no começo da live, todo dia eu respondo muitas pessoas que entram em contato com a gente, eu peço para mandar endoscopia, eu dou um respaldo, ou aqui dentro do Instagram, no WhatsApp, tá? A gente faz isso gratuitamente aí. Não faço uma consulta, mas eu trago orientações, tá? Dou orientações para esse paciente. Não vai embora sem nada. Se não quiser fazer uma consulta, não é obrigado, mas também não vai embora sem uma orientação. Então, é uma inflamação do pâncreas causada por pedra na vesícula. Olha só, pancreatite biliar, então, uma inflamação do pâncreas causada por pedra na vesícula. Agora, preste atenção aqui para você entender, tá? Porque tem muita coisa sobre isso. Acontece quando um cálculo da vesícula, uma pedrinha, né, sai e migra para o ducto biliar comum, lá no colédoco. E pode chegar até a região onde o ducto biliar e o ducto pancreático se unem.
tem, ó, sai um caninho do fígado, sai um caninho lá do pâncreas, eles se juntam, né? Se não me engano é Vater o nome da válvula de Vater aqui, né? A papila de Vater, na segunda porção do duodeno. Aí as duas se juntam e aí vem as enzimas do pâncreas e do fígado e da bile. E elas se juntam aqui e caem no intestino para digerir o alimento que você comeu. Olha que maravilha, gente, o corpo humano é lindo demais, gente. Eu sou apaixonada pelo corpo humano. Então, olha só, se a pedra obstrui, se a pedra fecha um canalzinho de drenagem, tanto a bile quanto as enzimas pancreáticas ficam represadas. Já viu uma represa? Um rio que você vai lá e represa ele, né? Então, aí o pâncreas começa a se autodigerir, provocando uma inflamação. Pancreatite biliar. Esse é o nome dessa doença. É o pâncreas se autodigerindo, porque tem ali, tá fechado os caninhos, tá? Entupiu o cano, tá bom? Boa noite, Maciara. Seja bem-vinda, queridona. Vamos lá. Por que é grave esse tipo de situação? Gente, ó, a pancreatite biliar pode ser leve, resolvendo-se espontaneamente, ou pode ser grave e até potencialmente fatal. O médico já deve falar disso para você, né? Com risco de necrose pancreática, infecções, insuficiências de múltiplos órgãos. E aí vem a morte, tá? Então, olha como uma pedrinha na vesícula, olha como é arriscado dizer que você está fazendo uma limpeza de fígado e que está tirando pedra da vesícula. Olha o risco que você corre, cuidado, tá? Por isso, pancreatite biliar é uma das indicações absolutas para cirurgia de retirada da vesícula, tá? Mesmo que a pessoa nunca mais tenha outra crise, o risco não pode ser ignorado. Porque geralmente é pedido para retirar a vesícula quando você começa a ter crise. E você só entende que a sua vesícula está capenga quando você começa a sentir dor, né? Não é mesmo? E daí quando você vai ao médico, daí pede para fazer a retirada da vesícula, tá? Ó, tem um compadre que faleceu de pancreatite, tá vendo? Então, gente, a gente só vai atrás do médico quando tá com dor, não é mesmo? Ninguém vai fazer prevenção. Isso mesmo. Outra coisa que pode, outro problema que pode acontecer para retirar da vesícula, que é cálculo no ducto biliar comum. Esse daqui a gente estava falando lá ali na válvula, né, onde se encontra e tal. Agora tem no ducto biliar comum. O que é o cálculo no ducto biliar comum? Vamos entender. Também chamado de coledocolitíase, tá? É um palavrão mesmo, tá? Acontece quando uma pedra da vesícula migra e fica presa no ducto biliar, então, no ducto biliar comum, tá? É o canal principal que leva a bile do fígado da vesícula para o intestino. Gente, ó, lá pro duodeno, alguém dizendo aqui, ó, minha irmã faleceu com 44 anos, a pedra da vesícula foi parar no pâncreas. É exatamente isso aí que a gente tá falando. Tem duas formas, né? Essas duas que a gente tá falando aqui. No mais simples de explicar, é isso daí, tá? É isso mesmo. Então, quando é que eu posso fazer algum procedimento para natural, sei lá que seja, né? Para limpar meu fígado e para tirar uma pedra na vesícula. Quando ela tiver menos de 0,8 milímetros, tá? Menos disso. Aí, de repente, até menos disso. Eu não me lembro exatamente o tamanho, mas é dali para baixo, tá? Dali para baixo. Aí quando ela tá, aquela areiazinha bem pequenininha, aí não tem muito problema, que a gente começa a usar gorduras boas. Essas gorduras boas, elas vão ajudar, principalmente o azeite de oliva, vão ajudar ali a trabalhar a liquidez, né? A questão líquida da bile, que daí vai deixando com mais água essa bile e vai ajudando a diluir melhor. Isso, essa palavra que eu queria encontrar aqui. Vai ajudando a diluir melhor essa bile dentro da vesícula, e aí você consegue ir trabalhando e tirando. Mas
de 0,8 até depende de 0,6, né, gente? Para cima eu não estou bem lembrada aqui, agora teria que ver na literatura, eu esqueci de pesquisar, mas dali para cima, eu diria garantido, 0,5 milímetro, garantido para você fazer esse procedimento que a gente está falando. Agora, também tem quando a pedra está assim, 1,5, 2, né? Aí ela não tem nem como passar no canal. Ela não passa, ela não vai sair dali quando ela tá assim. Aí você também pode fazer uma faxina no fígado, que ela não vai sair. Só que ela não sai, mas ela vai te incomodar. Porque virou, mexeu, ela vai te dar uma cólica, né? Ou vai te dar enjoo, coisas desse tipo aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, acontece quando uma pedra da vesícula migra e fica presa no ducto, que nós já vimos aqui. O que é o cálculo biliar? Que eu já estou voltando aqui, né? Então, por que isso é preocupante? Então, causa obstrução parcial ou total da bile, como alguém já comentou aqui, né? Que já teve parentes que passou. A bile não consegue chegar ao intestino, ela se acumula no fígado, podendo gerar icterícia, né? Aí fica pele e olhos amarelos. Então, lembra da amiga aqui que comentou, né? Que estava com as mãos e os pés amarelos e tal. Então, se os olhos também estão amarelos, né? Essa icterícia aí, cuidado, né? Porque pode ser também alguma coisa relacionada com a vesícula. E a urina escura também, tá? A bilirrubina, né, saindo ali. Fezes claras, está relacionado com isso também. Coceira no corpo. Então, se não for tratado, o que pode acontecer? Colangite, né? Infecção grave do sistema biliar, tá bom? Pancreatite biliar, como a gente já mencionou antes. Aí nós temos outro caso de que é necessário retirar a vesícula, que é quando aquela chamada vesícula de porcelana. Não sei se você já ouviu falar. O que é vesícula de porcelana? O Gilson falou, fiz ultrassom, a vesícula está boa e o fígado está no grau leve. Está com esteatose hepática, Gilson? Está com gordura no fígado? Olha só, o que é a vesícula de porcelana? É uma condição rara, mas muito importante que acontece, tá? Acontece quando as paredes da vesícula biliar, gente, ficam espessas, ficam grossinhas e calcificadas ao longo do tempo, tá? O nome porcelana vem da aparência branca e brilhante, aí que ela é semelhante à porcelana, que a vesícula adquire nas imagens de radiologia, tá? Por que é preocupante? A vesícula de porcelana está associada, gente, que é um risco aumentado de desenvolver câncer de vesícula biliar, tá? Embora o risco aqui absoluto seja baixo, né? É bem maior do que em pessoas com vesículas normais. Por isso, quando identificada, geralmente há aqui indicação cirúrgica, né? Mesmo que a pessoa não tenha sintomas, bom? Então, aqui causas principais, processos crônicos de inflamação de vesícula, pode estar associado a longos períodos com cálculos biliares não tratados. Então, ficou muito tempo com pedra na vesícula e a pedrinha, ela vai machucando, gente, tá? É semelhante, né? A ostra. Você já viu uma pérolazinha, como é que é feita? Né? Lá dentro da ostra, então ela vai machucando a ostra, que é um grãozinho de areia que entra ali, que vai machucando a ostra e ela vai se protegendo. A proteção da ostra contra o grãozinho de areia vira uma pérola. Olha quanto sofrimento para gerar uma pedra de pérola. Olha que interessante. Isso aqui é uma lição de vida pra gente. Quem sabe trabalhar os seus problemas emocionais é fábrica de pérolas. Isso é interessante até para mim, viu? Estou até pensando aqui. Estou pensando. Quem sabe lidar com seus problemas emocionais se transforma numa fábrica de pérolas. Isso é muito bacana, né, gente? E vamos fazer um intervalinho aqui, então. Alguém perguntou aqui, né? Pão sem fermento combina com peixe? Não. Principalmente para quem tem gastrite. Claro que de vez em quando, né? Hoje mesmo eu falei para o meu filho, o que nós vamos comer aqui? A mãe tem que fazer uma live, tem que ser uma coisa rápida. Já tínhamos tomado uma sopa ao meio-dia. Falei, vamos fazer um omelete?
A gente fez um omelete, pegou um pãozinho, né, de gergelim ali e esquentou o pãozinho e comemos um lanche com um radicho bem durinho, bem verdinho, durinho com bastante fibra, né? E nós fizemos um sanduichão aqui pra gente comer. Ok, mas para quem tá com gastrite, gente, complica, porque vai fermentar, tá? Então, lá dentro da plataforma a gente sempre deixa um vídeo bem instrutivo lá, né, explicando, dizendo assim, gente, não coma proteína de origem animal com carboidrato. Então, peixe é uma proteína de origem animal, pão é um carboidrato. Gilson, esteatose hepática grau 1. Você está maltratando o seu corpo e seu fígado está tentando limpar. E ele já não está mais dando conta de fazer essa limpeza de forma legal, vamos dizer assim. E ele está criando gordura para fazer isso. Então, ó, nós temos aqui o Hepatovita. O Hepatovita serve para isso, tá? Ele vai tirar os metais pesados, as toxinas e também vai ajudar a limpar essas gorduras ali do seu fígado. Quando o seu fígado está assim, o seu rim também já está com probleminha. Pode ser bem levinho, mas já está. Então, a gente tem a erva botão dentro desse Hepatovita para trabalhar o rim junto, tá? E aí a gente, para quem não tem gastrite, a gente pede para usar cloreto de magnésio e carvão junto. Para quem tem, vai usar também o Biogastris para proteger o estômago, para fazer essa limpeza. Tem que fazer, tá, Gilson? Vamos lá. Quando mais a gente deve retirar a vesícula? Quando ela tem um pólipo maior que 1 centímetro, tá? O que são pólipos na vesícula? Eu também já comentei em outras lives, mas vou falar rapidinho para você. São crescimentos anormais na parede interna da vesícula biliar. Pode ser pequeno, pode ser únicos ou pode ser múltiplos. Quando, ó, eu tô falando aqui de Guyton, tá? Gente, tratado de fisiologia médica. Muitos pacientes chegam até mim e falam assim, Solange, o médico falou que o pólipo a gente só acompanha. O Guyton, cientista, que esse livro, na verdade, Guyton Hall, ele é reeditado todo ano, gente, com novas pesquisas. Ele fala, se a vesícula tem pólipo, precisa ser retirada. Tem algumas sequelas depois que tira a vesícula? Pode acontecer algumas coisas, pode, a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Então, esse é um caso de retirar. A maioria dos pólipos é benigno e assintomática, especialmente quando são pequenos. Mas, né, quando o tamanho preocupa, o principal fator de risco aqui, né, para malignidade é o tamanho, gente, tá, do pólipo. Então, pólipos menores de 5 milímetros tem baixo risco e o médico geralmente só acompanha. Mas aí acompanha até ficar maior? Como diz aqui, é uma faca de 2 legumes, né? A Mari tá dizendo que queria também tratar o fígado, né? Tem esteatose hepática moderada. Então, gente, nós temos aqui um tratamento para o fígado, tá? Olha só. Então, pólipos menores que 5 milímetros, geralmente é só acompanhado. Mas aí eu pergunto, e vai ficar acompanhando até ele crescer? É aqui que entra a terapia nutricional, gente. O médico, ele só vai acompanhar, porque ele não está na hora de fazer cirurgia, então ele não vai fazer cirurgia. E o que você tem que fazer? Stout. Você tem que dizer, opa, já passou da hora de fazer minha terapia nutricional, vou procurar alguém que entenda disso. Para você aprender a comer corretamente, limpar esse sistema, ajudar ele a metilar, entender o que é essa limpeza de fato e não essas coisas que estão sendo ditas por aí, tá? E cuidar da sua imunidade para que esse pólipo não aumente de tamanho, para que você não precise retirar a sua vesícula. Esteatose hepática grau 3 tem o que fazer. Mesmo processo, tá? Tem uma alimentação que a gente põe junto aí também, tá? Então, olha só. Pólipos entre 6 a 9 milímetros. Risco aqui intermediário de acompanhamento mais frequente. E de 1 centímetro, né, a 10 milímetros, então, o maior risco aumentado de virar um câncer, gente. Falando assim, não tem que tirar.
Agora, pensa o quanto esse pólipo vai incomodar você até ele chegar a 1 centímetro. Por isso que eu tenho um amigo que ele é gastro, ele fala assim, deu, tira. Deu pólipo, tira. Porque essa vesícula vai te incomodar para sempre. Aí vai ter que assumir os riscos de viver sem a vesícula, tá? Dá para viver? Dá para viver sem a vesícula. Tem algumas consequências, né? Umas coisinhas que você tem que se adaptar, tá? E isso são indicações, gente, que a gente acabou de falar, são indicações que tem que ser feita cirurgia. Agora, indicações relativas. Cólicas biliares frequentes. Às vezes o médico pede fazer, às vezes não. Alteração na qualidade de vida. Quem tem diabetes tem o maior risco de ter complicações, né, numa cirurgia, então tem que tomar cuidado. Moradores de regiões remotas têm dificuldade de chegar até o hospital médico, né, num problema, então às vezes não é aconselhável a cirurgia nessas pessoas. Casos controversos, então, quando os cálculos são menor que 2 centímetros ali, né, que são assintomáticos, e a vesícula não funciona sem sintomas, tá? Aliás, não tem sintoma nenhum, e o paciente com alto risco cirúrgico também, né? Às vezes a pessoa não sente nada, tem lá uma pedrinha, mas não sente nada, nunca sentiu nada, né? Mas, né, aí o médico deixa lá tranquilo, se não tá afetando. Agora, gente, ai, doutora, eu tenho uma pedrinha na minha vesícula, o médico disse que ela não tá me dando cólica, não tá dando nada, mas tem gastrite? Tira. Porque é uma coisa incomodando a outra, tá? Quando observar é possível? Nem sempre é preciso operar, então. Pedras assintomáticas nem sempre precisam de cirurgia. Muitas pessoas descobrem a presença de cálculos na vesícula por acaso, um exame de rotina. Se não há sintomas, na maioria dos casos não há indicação, né, automática de cirurgia. Quem não sente dor pode muitas vezes apenas acompanhar, né, ali. Mas aquilo que eu falei, gente, não está sentindo dor, mas tem gastrite, pelo menos vai tratar essa gastrite. E depois de tratar da gastrite, a vesícula vai se manifestar, se ela vai dar alguma coisa ou não. Suas orientações são excelentes, mas quando começa a melhoria, aí eu começo a me sabotar novamente. E muita ansiedade e desconto na comida. Por que você se odeia tanto, Gilson? Você está se punindo pelo quê? Você precisa se perdoar do quê? Que quando você está bem, você acha que não merece ficar bem. Se pergunte. O que em você precisa se perdoar? Pede isso para o teu cérebro que ele vai te ajudar a encontrar essa resposta. Porque se você não consegue ficar saudável, é porque você sente culpa e você está se punindo. Isso não é consciente, gente, tá? Entendam, isso é inconsciente. É inconsciente. Ó, quem pode ser um bom candidato à observação? Idosos, né, com outras doenças, outras comorbidades. Então, no caso de diabetes, hipertensão, fazer uma cirurgia pode ser de risco, né? Pode ter um risco cirúrgico maior. E às vezes até a imunidade baixa, né? Muitas vezes o risco de cirurgia supera o benefício de retirar a vesícula, tá? Quando tiver poucas pedras e bem pequenas, então, né, menor chance de obstrução, menor risco de complicação. Só que eu digo o seguinte, e você vai mudar a tua alimentação, você vai mudar teu estilo de vida, você vai procurar uma nutricionista que te ajude para que essas pedras não aumentem de tamanho, porque senão você vai sofrer até lá. E pode até se deslocar uma dessas pedras aí, Deus me livre. Outra coisa, a ausência de cólica. Se a pessoa nunca teve dor abdominal típica de cólica biliar, a vigilância costuma ser suficiente. Eu tinha uma sobrinha que ela ficou muitos anos com pedra na vesícula. Então, de repente começaram a crescer, encheu, mas ela não mudou o estilo de vida. E o que aconteceu? Encheu ao ponto de grande e começaram a crescer. Aí teve que tirar. Aí estava passando muito mal, o médico dava um tratamentinho para aguentar, até o dia de cirurgia, né? Mas tem que mudar, gente.
Você não vai dizer para a tua vesícula, eu vou comer o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero e você vai trabalhar do jeito que eu quero. Não é assim, não. Não é assim. Seu corpo é um templo. Você queira ou não entender isso. Eu tenho certeza que o meu corpo é um templo do Espírito Santo. E o que eu estou botando dentro dele? O que eu estou fazendo com ele? Um dia a gente vai prestar conta disso. As grávidas também, tá, gente? Ó, quando possível, né, em gravidez, quando possível, a cirurgia pode ser adiada para após o parto, tá bom? Porque o risco é muito grande. A cirurgia é uma caixinha de surpresa, né? Como diz o meu irmão que trabalha no hospital aí em Itapecerica da Serra, em São Paulo. A cirurgia é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então, para não correr risco o bebê e a mãe, né, a gente não faz. O que tem que fazer então? Acompanhamento, fazer ultrassonografia periódica, tá? Monitoramento clínico, mudar o estilo de vida, tá? O livro Krause, né? E todos os e-books que eu já disponibilizei gratuitamente na internet, que estão ali dentro da plataforma do Que é Meu Paciente, em todos eles a gente fala assim, tem que ter uma dieta pobre em gorduras saturadas, abacate é uma gordura excelente para se usar, tá? Azeite de oliva é outra gordura excelente para ser usada, né? Mas esse negócio aquele churrasquinho gordo não faz bem nem para gastrite e nem para vesícula biliar, nem para o fígado, tá? Açúcar também. O açúcar é o campeão de gordura no fígado aí também, tá, Gilson? Então, nós vamos usar dieta pobres em gorduras saturadas, fibra solúvel, né? Aveia, frutas, são fibras ótimas, com probióticos, probióticos aí, né? Fitoquímicos, antioxidantes, tudo de bom, gente. Fruta e verdura, farmácia em casa, tá? Controle de peso também, tá? Gradual aí, evitar perdas rápidas. Eu quero perder 20 quilos em um mês. Só meu paciente de gastrite aqui pode perder 20 quilos em um mês, tá? Por quê? Porque ele não tá com gordura, ele tá inchado, é água. Então só ele pode perder. Passou dali, não pode. Porque é risco de pedra na vesícula, risco de gastrite, risco de trombose, risco de problema renal. O risco é grande, tá? Então vai devagar. 2 quilos por mês tá ótimo. Ou então... dá até para pensar em 2 por semana, mas não sei, não é muito ainda, tá? Pensa em 2, 3 por mês que tá bom. Com saúde, sem fazer flacidez de pele. Quem tem pangastrite de gordura no fígado, pode comer azeite? Pode. Se você conseguir usar o azeite. Porque dependendo da motilidade do seu estômago ali, dependendo de como é o esvaziamento, até o azeite pode fazer mal. Mas tenta colocar uma colher de sopa do azeite em cima da sua comida quando você vai comer, tá? Então, voltando aqui. A pessoa perguntando, né? Quem tem pangastrite e gordura no fígado, você pode usar azeite, ó. Então, qual a nutrição? Repetindo. Dieta pobre em gorduras saturadas, aquelas gorduras ruins, tá? Fibra solúvel, aveia, frutas, verduras, tá? Controle de peso gradual, não ficar perdendo peso rápido demais. Atividade física, hidratação. Gente, importante tomar água para a saúde da vesícula. Importante tomar água. Eu tenho lá no meu blog, a gente fez uma vez um artigo falando da água, tá? Na gastrite. Os 8 remédios, Aline Sol, luz solar, exercício, água, né? No tratamento da gastrite, na prevenção da gastrite e na cura também. Então, a água é excelente, 2 horas depois da refeição, tá? Nesses dias que tá tão frio, eu faço um chazinho e eu vou tomar 1 litro de chá por dia para substituir a água que eu não tô tomando, né? Porque é frio, a gente fica até com preguiça de tomar água gelada, né? Porque até a água do meu filtro, que tá aqui na minha frente, que tô vendo ele, ela sai gelada do frio que tá aqui. Pangastrite tem cura. Tem cura, Fernanda? Tem, tá? Eu tenho uma live falando só sobre a pangastrite aqui. Vai ali nos destaques e procura as lives de 2025 e assista, tá? Então, olha, mitos e verdades aqui pra gente fechar a nossa live de hoje, tá? Toda pedra precisa ser removida? É um mito, né?
Ah, tem uma pedrinha, né? Não necessariamente teria que retirar essa vesícula. Só que, se você tem essa pedra lá e tem uma pangastrite, tire. Tire. Senão você não vai se livrar dessa pangastrite nunca. Tá? Cirurgia resolve tudo? Também é um mito, tá? Porque depois da cirurgia, você não tem o saquinho, que é a vesícula, para armazenar. E aí o seu fígado vai produzindo a bile e vai gotejando no intestino. E aí você pode ter diarreia. Tá? Pós-cirurgia aí pode haver uma diarreia. Aí você tem que aprender a comer. Tá? Que aprender a comer, deixar essas gorduras ruins de lado, né? Saturadas, tá? Chás vão dissolver pedra? Nunca. Nunca. Como eu falei, azeite de oliva pode, porque você está trabalhando com gordura e sal. Está sendo gordura e sal ali, fez essas pedras. Cirurgia é sempre a opção mais segura? Também não. Porque existe risco em cirurgias, né? Mas a cirurgia da vesícula é muito tranquila, tá? Pega um profissional competente que já fez umas 50 aí, pede assim, doutor, quantas cirurgias o senhor já fez? Já fiz, faço 50 por semana. Então é com o senhor que eu vou fazer minha cirurgia. Que já faz de olho fechado. Posso viver sem vesícula? Sim. Verdade. Não é mito, é verdade. Mas com alguns ajustes alimentares, que você devia ter feito antes. Não fez, agora vai ser obrigado a fazer. Cirurgia resolve tudo? Nunca uma cirurgia resolveu tudo, nunca. Ó, você pode fazer uma cirurgia para retirar a vesícula, mas tem gastrite? Tem que tratar a gastrite. Porque a sua gastrite não vai ser curada porque você fez uma cirurgia para retirar da vesícula. Não vai resolver um problema que por você não ter tratado de verdade a tua gastrite criou no seu fígado. Tá? Só isso, mas o problema está lá. Tá? Ó, apesar de a colecistectomia, que é a retirada da vesícula, né, ser um procedimento seguro e muito eficaz, na maioria dos casos, ela não é uma solução mágica para todos os problemas digestivos. Por quê, gente? Vamos lá, vamos para os motivos. Ó. Motivo 1, por que não é uma solução mágica? A vesícula ela tem função fisiológica muito importante ali. Ó. Armazena bile, armazenar e liberar a bile de forma controlada durante as refeições, então, especialmente, né, nas refeições com gordura. Sem a vesícula, lembrando que leite condensado é gordura pura também, tá? Cuidado. Sem a vesícula, a bile passa a escorrer de forma contínua para o intestino, mesmo quando não há alimento para digerir. E se você é uma pessoa nervosa, isso vai causar um refluxo biliar. Até se você não retirou a vesícula, isso vai acontecer, tá? Uma pessoa nervosa. 2, então, a vesícula tem função específica, fisiologicamente. 2, alguns pacientes desenvolvem síndrome pós-colecistectomia, né? Pós-cirurgia. Mesmo após cirurgia, pode apresentar sintomas como diarreia, distensão abdominal. Se você se identifica com isso, vai colocando aqui, ó. Má digestão de gorduras, refluxo biliar, né? Que eu acabei de falar. Desconforto abdominal, tá? Então, o que eu tenho que fazer, Solange? Terapia nutricional. Corre. Não espera a coisa chegar num momento que não tem mais o que fazer. Isso acontece em uma minoria, tá? De 5 a 15% das pessoas operadas acontece isso. Mas é importante esclarecer, né? Para vocês para não criar uma expectativa ali, o médico tem que dizer isso para o paciente, olha, você corre um risco de 5 a 15, é pouquinho. Se você é daquele sortudo, que onde você passa, você pega tudo, né? Pode ser que você pegue essa também. Mas, às vezes, é bom ser meio azarado, né? Para as doenças é bom a gente ser azarado. Terceiro, outros problemas digestivos podem coexistir. Muitas vezes a pessoa tem sintomas digestivos que não são só da vesícula, como eu acabei de falar, né? A dispepsia funcional, né? Então, tem gastrite, síndrome do intestino irritável, intolerância alimentar. A cirurgia não vai resolver essas questões, tá? E quarto, adaptação alimentar pode ser necessária, tá bom? Após a retirada da vesícula, muitos pacientes se beneficiam de dieta com menor calorias, né? Menor quantidade de gordura, refeições fracionadas. Logo após a cirurgia, pode ser que tenha que ter, tá? Boa mastigação e controle de peso. Mas a nossa digestão, ela se faz de 5 em 5 horas. Agora, se você está com um gotejamento muito intenso aí,
Tem que pensar em alguma coisa mesmo. Gente, vou espirrar. Desculpa, mas aqui o meu fogo tá apagando e minhas pernas estão gelando. Então, vamos aqui, algumas perguntinhas finais. Como saber se a dor é da vesícula ou de outro órgão? Você já se perguntou, mas será que é a minha vesícula mesmo? Vesícula dói? Fígado dói? Então, vamos lá. A dor típica da vesícula é chamada de cólica biliar, tá? Onde que ela dói, né? A dor é em cólica na parte superior direita do abdômen, né? Aqui no hipocôndrio, né? Direito, podendo irradiar para as costas ou ombro direito. Geralmente ocorre após refeições ricas em gorduras, então não é o tempo inteiro que isso acontece, tá? Pode durar de 30 minutos até algumas horas. Muitas vezes vem acompanhada de náuseas, outra de dor ali na região, tá? Alguém está perguntando como conseguir o meu contato. Manda eu não vou mexer, senão vou derrubar o celular daqui. Manda uma mensagem para mim no meu direct, tá? Mas eu vou falar meu número aqui então. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que com a caneta eu consigo digitar. Deixa eu ver. Sem mexer o computador daqui. Ó, vou botar meu número aqui. 55 é o prefixo. 999820054. Ó. Esse é o meu número. Do meu WhatsApp. Tá bom? Ó, outras causas de dor na região. Estômago. Na região, outras causas de dor aqui nessa região. No estômago, gastrite e úlceras, né? Dor com queimação, mais central, focada no estômago. O que é central? Na boca do estômago. Quando a dor é na boca do estômago aqui, não é da vesícula, tá? É gastrite. Pancreatite, então, dor mais intensa e contínua, frequentemente irradiada nas costas. Intestino, gases de distensão abdominal, fígado, dor mais discreta associada ali à hepatomegalia. Isso não tem a ver com a vesícula. E o que tu tem que fazer? Exames clínicos, né? Ultrassonografia, né? Exames de sangue também, né? As enzimas, como eu falei antes. Quais são os riscos de não operar? Se a pessoa tem pedra assintomática, o risco anual de complicação é baixo, cerca de 2 a 3% ao ano. Possíveis complicações: cólica biliar recorrente, colecistite aguda, inflamação, né, da vesícula aguda, pancreatite biliar, coledocoletíase, né, que é pedra no ducto biliar, colangite, que é aquela infecção grave, né, do sistema biliar. Aí, por isso, a decisão de operar tem que ser individualizada. Corre risco operando, corre risco não operando, né? O bom é não chegar até lá, tá? Uma outra pergunta que geralmente as pessoas fazem aqui. Como é a recuperação pós-cirurgia? Alguém está perguntando, depois que tira as pedras, tem que tomar sais bovinos? Esses sais são para aquela pessoa que o fígado não produz mais bile. Mas isso é 1 em 100 pessoas que acontece isso, tá? Não precisa necessariamente não, porque não é a vesícula biliar que produz a bile, é o fígado que produz a bile. A vesícula biliar só armazena, tá? Armazena e concentra. Então, como é a recuperação pós-cirurgia? Então, a retirada da vesícula, né, ou a colecistectomia, geralmente é feita por videolaparoscopia, minimamente invasiva ali. Daí tem alta hospitalar no mesmo dia ou no dia seguinte, é tudo muito rápido. Daí você vai fazer atividades leves, né, por uns dias. Tem um retorno completo ao trabalho de 1 a 2 semanas, na maioria dos casos, né. Algumas pessoas dão uma encrencadinha, mas são casos bem raros, tá? Exercícios leves pode começar a fazer depois de 3 a 4 semanas. A recuperação é rápida para a maioria das pessoas, então, tá? Com poucas limitações ao longo aí do prazo. Muito bem, Fran, Nutri. Tá chovendo, né, Fran, demais aqui, não para de chover o dia inteiro aqui.
Vem tomar um matinho aqui com a gente para acionar a vesícula biliar aqui, que o chimarrão do gaúcho aciona a vesícula biliar, tá? Gente, chás amargos faz o seu fígado produzir mais bile. Então, boldo, eu tomo um chá de boldo, melhor da gastrite. Não é que você melhor da gastrite. Você despacha o que está preso lá, porque o fígado produz mais bile e ajuda nessa digestão. É isso aí. E também, produzindo mais bile, você está limpando o seu fígado, né? Aí cura da ressaca. Ó, como funciona a digestão sem a vesícula? Vamos lá? Vamos aprender isso aqui? O fígado, então, já falei, né? Continua produzindo bile normalmente, tá? Eu não sei em alguns casos. São raros, né? A bile agora escorre direto e continuamente para o intestino. Em geral, o organismo se adapta bem, mas algumas pessoas podem ter dificuldade, então, inicial para digerir grandes quantidades de gordura. Em casos isolados, diarreia, fezes amolecidas ou mais gordurosas, né? E o que a gente faz aqui? Ajustes nutricionais importantes, ó. Reduzir gorduras, fracionar as refeições, incluir fibras, hidratação adequada. Olha a água vindo aqui de novo, tá? Então, gente, ó, lembra que a gente falou? Aprenda a comer antes que você danifique a sua vesícula, tá? Faça uma terapia nutricional, organize todo o seu sistema, tá bom? Isso é importante, nós estamos aqui, podemos te ajudar, tá? Então, a retirada da vesícula não impede a digestão de gordura, gente, de jeito nenhum, tá? Mas o corpo pode precisar de pequenas adaptações alimentares aqui, então, para voltar a funcionar bem, sem esse reservatório natural. Se você está aqui com a gente vai montar um cardápiozinho bacana para você, vai te dar toda a orientação, vai te dizer o que você tem que usar, tomar. Tem que manter esse fígado sempre limpinho para ele fazer o que ele precisa. Porque, gente, a bile, ela detoxica nosso fígado, nosso corpo. Nosso fígado, nosso corpo, tá bom? Vamos comer aquela pipoquinha, tá, Fran? Vem aqui no sábado à tarde e a gente faz então um chimarrãozinho com a pipoquinha. E fazer exercício é importante, gente. A vitamina D em dia é importante. Tudo isso é importante, tá? Ai, Solange, mas que loucura. Você não diz que a gente tem que comer carne desde o café da manhã. Não digo mesmo. Porque café da manhã é o momento que você acorda, você ativa a sua máquina. Quando você vai sair de casa, vai fazer uma viagem, você não vai misturar álcool com gasolina para viajar. Se o seu carro é álcool, você vai botar álcool, se é gasolina, você vai botar gasolina. A fibra, a água das frutas e verduras, as vitaminas e os minerais que ela contém vão ajudar o seu estômago a começar a se preparar, ativar a circulação e tudo mais, para você poder digerir o restante dos alimentos que você vai comer no dia. Esse é o segredo. Tá? Tá escutando, vocês estão escutando a chuva aqui, gente? Hoje deve estar escutando chuva e tudo aqui, tá? Hoje é barulho de lenha queimando na lareira e chuva, né? Não tem jeito, tá? Tem como fugir disso, não. Mas é isso aí, gente. Vocês aprenderam alguma coisa aqui hoje sobre vesícula? Se aprenderam, põe um joinha aqui pra mim. Depois compartilha essa live, tá? Com os amigos de vocês, que é importante entender. Às vezes você vai ali no médico, ele nem tem tempo de ficar explicando isso tudo, tá? E aí você vai lá e fez uma cirurgia e nem sabe o porquê, do porquê, né? Agora você sabe. Então, se tiver alguém aí que foi fazer uma cirurgia ou que já fez, pega a minha live e manda para as pessoas. Por que a pedra na vesícula afeta a gastrite? Boa pergunta. Por que a pedra na vesícula afeta a gastrite? Ó, quanto mais inflamada a sua vesícula está, mais ácida vai ficar essa bile. E ela vai jogar essa acidez ali no seu intestino. Isso pode voltar para dentro do estômago, isso pode causar uma irritação no seu intestino, tá? Pode também dificultar a digestão das gorduras. Então, assim, você comeu gordura e tem uma pedra na vesícula, o que vai acontecer? Você vai ter uma cólica aqui.
Ah, Solange, mas não é dentro do estômago. Ok. Só que tudo que afeta fora do estômago, principalmente o intestino, automaticamente vai depois afetar o seu estômago. 90% da serotonina, a sua imunidade toda é absorvida e formada aqui no seu intestino, tá? Pelo que você absorve. Se você está irritando esse intestino, principalmente aqui na região, que é logo depois da saída do seu estômago aqui, se você está irritando isso daqui, se você está mudando o pH disso, vai alterar em toda a absorção, toda a digestão no seu intestino. E aí pode acontecer o quê? Pessoas que têm pouca produção de bile, intestino preso. Pessoas que têm muita produção de bile, diarreia, fezes amareladas e moles. Então, vai afetar o seu intestino. E se a nossa saúde daqui depende daqui, a saúde do resto do corpo também, se o seu intestino não está bem, agravando o intestino, vai causar gastrite, porque os órgãos ali se comunicam, tá? Essa acho que é uma forma mais simples de eu poder explicar para você, tá bom? Fui na consulta do clínico geral, foi muito rápido. A consulta demora 3 minutos. O médico não tem tempo, gente, é só olhar a fila que tem lá fora. Já pensou se ele faz o que eu tô fazendo aqui? Eu fico 1 hora com o meu paciente, às vezes até mais, né? Conversando, explicando para ele. A vez se o seu médico fizesse isso, ele ia atender 5 pessoas por dia. Tá? E aí, meu filho, ele ia ficar desempregado. Se é no SUS, então ia ficar desempregado. Se é no convênio também, eu estava desempregado. Né? E não dá, então não tem como, tá? O que a gente faz aqui é algo bem diferenciado, algo bem direcionado, tá? Voltado para você, tá? Com todo cuidado que a gente faz isso, tá? É cansativo? Claro que sim. Que enquanto o médico fala 3 minutos com o paciente, de 3 minutos em 1 hora, em meia hora, quando ele não atende, né? Ele consegue atender 30, 40, 50 pessoas no dia. A gente consegue atender no máximo 5. E a gente vai usar o mesmo tempo que ele usou. Só que daí a gente atende 5, tá? Por quê? Para fazer um trabalho mais direcionado para você, tá? Obrigado por você estar aqui com a gente. Mais uma live. Semana que vem, a gente vem... Desculpa aí, a gente vem para cá de novo. Eu tinha falado que eu ia trazer para vocês uma live sobre... os glútens, né? Mas aí surgiram assuntos mais importantes, né? Então, para explicar para vocês, qual a diferença do glúten do trigo branco para os outros, para a cevada, do centeio, para os outros glútens, tá? Eu tenho até o conteúdo dessa live já pronto, que eu já preparei, mas aí surgiram questionamentos de vocês, né, que eu achei que era mais grave pra gente falar, como esse da vesícula, como a pangastrite, como outros casos, né, pra gente trazer o caso da metilação, né, que eu achei mais importante do que isso, a gente trouxe. Mas, de repente, será o assunto da nossa semana que vem, se a gente não tiver uma outra urgência na frente aí, tá bom? Beijoca pra vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau!